Glória a Deus! É o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Nesta quarta-feira, 13 de outubro, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos nós, e Ele o fará porque Ele é abençoador. Toda glória e honra ao nosso querido Salvador, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo. O tema da mensagem: comida eterna. No Evangelho de João, vemos o relato das pessoas desesperadas procurando pelo Senhor Jesus. Lemos: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 e 25. Vemos essa multidão buscando ansiosamente pelo Senhor Jesus. Depois de muito procurar, o encontraram. Para nós, essa multidão, procurando arduamente pelo Salvador, seria alvo de elogios, não é mesmo? Só que Jesus conhece o profundo e escondido e revela que o interesse dessa multidão era outro. Vejamos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. A palavra que Jesus traz é surpreendente. Jesus conhece o coração humano. Em vez de elogiar a multidão, ele revela suas verdadeiras intenções. Eles haviam contemplado o milagre da multiplicação dos pães e agora estavam atrás de Jesus, pois esperavam novamente serem alimentados fisicamente. Pensavam em ouvir uma palavra de Jesus e depois receber pães e novamente se fartar. A palavra de Jesus foi dura, mas com o objetivo amoroso de lhes ensinar uma profunda lição. Continuando o relato. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Jesus revela que o foco deles estava errado. Eles tinham que trabalhar pela comida que permanece para a eternidade, a qual Jesus lhes daria. Mas eles estavam procurando somente pela comida que perece. Assim também muitos hoje estão correndo atrás de Jesus somente pela comida que perece. Não estão interessados na comida que subsiste para a vida eterna. Hoje muitas igrejas chamam as pessoas dizendo: o pobre vai ficar rico. Vocês vão dobrar o seu patrimônio. E daí as pessoas correm diante dessa promessa, ou seja, não estão atrás de Jesus para ouvir a palavra da vida eterna, querem apenas aquilo que perece. Jesus repreendeu aqueles que estavam correndo atrás dele apenas porque queriam pão. Para estes, a palavra da salvação era um detalhe, o que importava era o pão que eles esperavam que Jesus lhes desse após o sermão. Jesus abençoa as nossas vidas em todas as áreas, mas é preciso entender que o mais importante é a riqueza espiritual. Não adianta o pobre material ficar rico e continuar pobre espiritualmente. O ponto é justamente aprender a dar mais valor ao reino de Deus que às coisas dessa terra, e tudo mais o Senhor irá nos prover. Jesus tem muito mais a nos oferecer que bens perecíveis. Ele tem a vida eterna glorificada para nós. Continuemos a análise do texto do Evangelho de João. Lemos. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Evangelho de João, capítulo 6, verso 28 ao 30. Repare como Jesus está expondo uma realidade que somente quem conhece o escondido pode expor. Quando perguntado pelas pessoas o que seria realizar a obra de Deus, Jesus diz que a obra de Deus é crer nele. Quando Jesus diz isso, a resposta deles é surpreendente. Que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos?
Eles duramente respondem a Jesus, mostrando que os sinais que eles haviam visto Jesus fazer para eles não era suficiente. Agora, aquela multidão que parecia tão piedosamente buscar a Jesus se revela hostil ao Senhor e de fato comprovam que só estavam buscando a comida que perece. Continuemos a leitura do relato. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 31. A multidão segue provocando a Jesus. E quando eles falam do maná, é como que dizendo que o que Jesus fez ao multiplicar os pães, Moisés também tinha feito com relação ao maná. Diante disso, Jesus responde. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não me tenhais visto, não credes. Evangelho de João, capítulo 6, versos 32 a 36. Jesus esclarece que quem fez o milagre do maná não foi Moisés, e sim Deus Pai. Assim como o maná era como um pão caindo do céu, agora o pão do céu que dá vida ao mundo é o Senhor Jesus. Eles pedem o pão e Jesus revela que o pão é Ele. Talvez eles não gostaram da resposta de Jesus, mas Jesus vai além da fome física. Jesus vai na mais profunda necessidade humana, a fome e sede existencial. O desejo de encontrar rumo, paz, é algo maior que apenas suprir necessidades diárias. E Jesus Cristo é esse pão, é essa água que sacia nossa alma. E aquele que vai a Jesus buscando esse saciar será saciado. E Jesus revela a verdade oculta que aquela multidão de fato não cria nele. A impressão que muitos poderiam ter é que Jesus não estava interessado naquelas pessoas. Mas Jesus esclarece que tinha um real interesse pelas pessoas e que não queria lançá-las fora. Vejamos. Todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Jesus não irá lançar fora aqueles que vão a ele. Justamente por isso, Jesus ensina àquelas pessoas que elas precisavam crer em Jesus para que pudessem entender que a vida é mais suprir necessidades diárias, que nós somos não seres somente materiais, mas somos seres também espirituais e que precisamos do pão espiritual para viver. E esse pão é Jesus Cristo. E Jesus é o alimento para toda a eternidade. Infelizmente, muitos lançam Jesus fora nas horas de dor e aflição, nas horas onde não encontram uma resposta. Não se esqueça que Jesus entende o que é sofrer. E justamente por isso ele tem o poder para te consolar. Lançar Jesus fora é ficar preso ao sofrimento. Estar com Jesus é ver o sofrimento ser subjugado pelo consolo e poder que emana do Espírito Santo para nós. Não lance Jesus fora, pois toda lágrima será enxugada. O fim não é o sofrimento, o fim é a glorificação. Vamos ao final do texto. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versos 38 ao 40. Assim terminamos essa reflexão. Não seja com aquela multidão, como aquela multidão que corria atrás de Jesus só pela comida perecível, mas não acreditava em Jesus como enviado de Deus. Não lance Jesus fora. Jesus sabe de todas as nossas necessidades e sempre nessa terra irá nos prover o necessário para a nossa vida. Siga colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, não abra mão da tua vida com Jesus. E você será sempre abençoado. Ao errar, não se conforme com o erro, mas peça perdão e livramento e viva para a vida, pois com Jesus vivemos para a vida eterna. Sem Ele, as pessoas somente vivem para a pior morte que existe, a morte sem Deus, que levará à danação da alma. Não coloque o reino de Deus em último lugar em sua vida, mas sim em primeiro lugar, pois a eternidade pode estar somente distante a algumas horas. Oremos, Deus Pai querido e amado. Em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Ensinado pelo Espírito Santo, eu oro, Senhor Jesus, eu creio em Ti, e sem Ti eu poderia ter tudo e não teria real paz. Tudo seria apenas gastar tempo com coisas que só poderiam me dar um momento. Mas contigo posso não ter tudo, mas tenho o maior tesouro, a vida eterna glorificada. Contigo posso dormir e acordar, sabendo que minha vida gira em torno de algo infinitamente maior que o momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nunca ter me lançado fora. Obrigado pelo teu amor e perdão. Continue a me ensinar seus preciosos caminhos de vida eterna. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra, não é? E realmente, né, as pessoas, Jesus conhece o profundo e escondido. Jesus, quando viu aquelas pessoas, realmente sabiam que elas estavam atrás de pão somente. Jesus falou: trabalhem pela comida que não perece, né? E essa é a vida com o Senhor, a comida espiritual. É muito triste quando as pessoas buscam a Jesus somente atrás, né, de bens materiais ou coisas assim. Nós temos sim que buscar Jesus, porque Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, ter comunhão com o nosso Criador e sermos aqueles que são os verdadeiros ricos. Os verdadeiros ricos são aqueles que têm Deus. E tendo Deus, tudo nos será acrescentado, tá bom? Sem Deus só existe momentos. É gastar o tempo com momentos que irão passar e que no final de tudo só sobrará o vazio, porque tudo nessa terra irá passar. A única vida que continuará é a vida com Deus. Então, estejamos com Ele aqui e estaremos com Ele na eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma quarta-feira vitoriosa. Devoção do Peregrino rumo ao céu voltará amanhã. E hoje à noite estaremos com a reflexão da noite. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todos que acompanham o nosso canal, que sempre estão vendo as mensagens. Que Deus abençoe sua vida ricamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.